Boa noite, pessoal. Vamos iniciando mais uma live. Se o som tá bom aí, por favor, dá um joinha. Eu tô acompanhando aqui também. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar aí alguns assuntos, tirando aquilo que a gente já falou, né? A gente já terminou o nosso estudo sobre batismos. E é lógico que tem outros textos ainda que dá pra gente tá falando, né? Mas basicamente o que a gente queria deixar dito a gente já conseguiu. Basicamente a nossa fé hoje é alicerçada naquilo dali mesmo. Então, né, se tiver alguém que tem alguma outra coisa a acrescentar a respeito disso, fique à vontade para colocar. A gente vai estar analisando e, né, provavelmente a gente possa fazer mais um vídeo em cima disso. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de posicionamentos. Como é que a gente tem que se posicionar no tocante à palavra, né? Eu vejo muito hoje pessoas que compartilham muitas coisas sem ao menos saber o sentido daquilo que está sendo compartilhado. E isso é muito ruim, porque a gente tem que ter um pouco de noção daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo colocado. Né? A gente tem que procurar se interagir, se informar sobre o que se fala. É verídico, não é? Tem... Como é que eu vou dizer para vocês? Tem fundamento aquilo dali que está sendo falado ou não? Tá? Então, o texto que eu quero começar a ler com vocês hoje é Atos, no capítulo 15. Tá? Para a gente entender algumas coisas sobre posicionamento. Por que a gente precisa se posicionar? Né? E com que objetivo se precisa posicionar? Porque vocês estão vendo hoje, né? Agora virou moda. O que virou moda agora no meio do povo? A tal da praga do gafanhoto. O que está acontecendo? Um monte de gente compartilhando textos lá de 2 Crônicas, falando sobre a peste dos gafanhotos, colocando como se fosse aquela palavra dizendo para esses dias de hoje. E enquanto essas pessoas não conseguir compreender que, gente, o que foi para o povo judeu era do povo judeu. O que era do povo judeu era do povo judeu. O que não é do povo judeu, que é para a igreja, não tem nada a ver com aquilo lá do passado. Nada, 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 nada. Aquilo teve uma época, teve uma profecia, ela se cumpriu. Pode olhar na Bíblia vocês mesmos, vocês vão ver que essa profecia se cumpriu lá atrás, lá no Velho Testamento. Tá? Para a igreja, esses textos não se equivalem. Eles não podem ser colocados para os dias de hoje. Enquanto as pessoas não entenderem, eu estava conversando agora há pouco com o meu irmão, e ele dizendo para mim que ele estava num grupo no Facebook, e ali estava falando sobre essa peste do gafanhoto, daí o cara citando 2 Crônicas, aí ele foi lá fazer um comentário, dizer que aquilo era para o povo judeu, mas enlouqueceram, quase mataram ele. Toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, e o que acontece no Velho Testamento é para os dias de hoje. Teve um que citou um texto lá de Daniel 8, dizendo que as torres gêmeas foi profetizado lá em Daniel 8. Olha o que o Senhor ia falar sobre as torres gêmeas. Né? Cada coisa assim que a gente veja que é impressionante. Então, enquanto essas pessoas não aprenderem a fazer uma diferenciação, Novo Testamento e Velho Testamento, o que era para o povo judeu e o que é para a igreja,
vai viver essa maracutaia de coisa o tempo inteiro. As pessoas atirando para tudo que é lado, sem saber o que é certo e o que é errado. Qualquer coisa é a volta de Jesus Cristo. Eu estou com 47 anos. Deus de pequeno eu sempre escuto, né? Deu um terremoto lá no Chile. Olha, a volta de Jesus. Deu um furacão nos Estados Unidos. Olha, a volta de Jesus. Deus de pequenininho, o cara escutando as mesmas coisas. E o Jesus nunca volta. Né? E vai passar gerações e gerações. Por quê? Porque o povo não lê. Né? O povo não quer compreender o que é certo e o que é errado. Tem preguiça. Tem preguiça de pegar a palavra, dar uma estudada, saber se isso é certo, se é errado. Então, o texto que eu quero ler com vocês é Atos 15. Tá? Diz assim o texto, ó, a partir do versículo 1. Alguns indivíduos, tá? Indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ó, esses irmãos que está relatando aqui são irmãos da onde? Alguns indivíduos que desceram da Judéia, naquela época. Indivíduos que desceram da Judéia. A gente já vem falando isso nas lives já faz bastante tempo. Né? Eu e o Frank viemos tocando nisso há bastante tempo. Quando aconteceu a perseguição em Jerusalém, as pessoas que estavam na Judéia, eles migraram para os outros lugares. Eles acabaram se infiltrando nas igrejas da Ásia. Na Ásia Menor. E acabaram pervertendo todo o evangelho. Porque o que eles faziam? Essas pessoas que saíram da Judéia e que se infiltravam na igreja. Nós vamos ver ali o que acontecia. Tá? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Essas pessoas que saíram da Judéia estavam ensinando isso para os irmãos. Se vocês não se circuncidar, vocês não vão poder ser salvos. Trazendo a circuncisão para quê? Trazendo a circuncisão na carne para salvação. Dizendo que se não fizesse algo na carne, eles não teriam a salvação. Porque o povo judeu era acostumado às tradições, aos rituais, todo aquele blá 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 que a gente já vem falando faz tempo. Aí no 2 diz assim, ó, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, olha o que o texto diz. Não foi pequena discussão, foi a discussão. Foi uma discussão muito forte. Tá? Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. A questão principal que eles estavam levando aqui era qual? Circuncisão. Porque os judeus estavam dizendo para os irmãos lá que Paulo estava conseguindo, através do Espírito, trazer esses irmãos para Cristo. Paulo pega e diz para esses irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Aí 2 diz, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e outros dentre eles, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha qual é o problema que Paulo estava passando lá nessa época, tá? Ó, o versículo 5.
Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determina-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar esta questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito tempo, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito tempo, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. A que ponto Pedro está se referindo aqui? Pergunto para vocês. Pedro está dizendo que escolheu ele, que o Senhor escolheu ele para falar aos gentios. Vocês lembram que Pedro vai na casa de Cornélio, a primeira família de gentios que se converte? Lembra que lá Deus dá um sonho para Pedro, um lençol nas quatro pontas com quatro animais quadrúpedes, e o Senhor falando para Pedro: não tornes nada impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro vai lá na casa de Cornélio, fala, e o que acontece? Eles se convertem. Só que nesse andar da carruagem, o Senhor escolhe Paulo especificamente para falar aos gentios. Por quê? Porque o Senhor precisava preparar alguns dos irmãos que estavam na Judéia para receber Paulo. Então, quando Pedro lá atrás é chamado, e o Senhor dá essa revelação para ele, para que ele vá na casa de Cornélio, Pedro pode com autoridade falar sobre aquilo que Paulo vinha falando. Porque o único que aceitou a princípio as palavras de Paulo foi Pedro. Os outros, a grande maioria, não aceitou. Por isso que o Senhor precisou falar com Pedro, mostrar para Pedro que ele ia chegar a outros povos, porque senão Pedro também não ia aceitar a pregação de Paulo. Aí ele diz assim, ó, o 7, né, havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Lembra que Pedro fala a família de Cornélio e o Espírito Santo cai sobre a família? Lembra desse texto? Né? Se vocês não lembram, procure, pesquise na Bíblia lá. Pedro evangeliza a família de Cornélio. Espírito Santo a eles, como também a nós nos considera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Ó, Pedro aqui está corroborando com o que Paulo falava. Porque Pedro entendeu que essa mensagem de Paulo era realmente para a igreja gentia, a igreja gentílica. Então, como essa palavra era para a igreja gentílica, se Pedro não toma a frente ali como coluna e já vai de cara falando: irmãos, o Senhor através de mim evangelizou gentios lá atrás. Então o Senhor me mostrou que realmente ele abriu as portas do evangelho para todos. Não podemos fazer distinção de pessoas. Por isso que lá em Gálatas 2 tem aquela contenda entre Paulo, Pedro, Tiago. Por quê? Porque Pedro, em determinados momentos que poderia ter tomado pulso firme, não tomou. Mas aqui, como já tem passado um certo tempo, Pedro foi entendendo que o ministério de Paulo era para os gentios. Só que Pedro tinha a incumbência de colocar para os outros apóstolos que realmente o Senhor estava fazendo a obra através de Paulo. Então Pedro toma a palavra aqui e fala. Então ele diz assim no 9: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração.
Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Olha Pedro falando, tá? Pedro. Mas cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Ó Tiago, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem ao Senhor. Perceberam como a fala de Tiago aqui também já está diferente? Depois daquele debate, que debate, Sandro? Debate lá de Gálatas 2. Se quiser abrir em Gálatas 2 aí. Olha o debate aqui em Gálatas 2. Olha o que aconteceu. Paulo dizendo, 14 anos depois, Gálatas 2, versículo 1. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mais em particular aos que pareciam de maior influência, que ele está falando aos outros apóstolos, para que de algum modo não correr ou não ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Olha como bate de novo na questão da circuncisão. E isto por causa de falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Está vendo no que resultou essa pegada de Paulo? Como Paulo não cedeu, como Paulo não arredou o pé, quando Paulo viu que a verdade do Evangelho estava sendo manipulada, o que Paulo fez? Ele diz aqui, ó, versículo 4 de Gálatas 2. E isto por causa de falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. No versículo 6 ele diz assim, ó, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os apóstolos, quais tenham sido outra hora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa e nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, Paulo da incircuncisão e Pedro da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, olha, depois que eles viram que a graça que foi dada a Paulo, ao ministério da graça que foi dado a Paulo, versículo 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas,
me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Entenderam aqui? Como Paulo precisou bater o pé, porque senão essa verdade não chegaria até nós hoje. Na semana passada a gente leu Efésios, no capítulo 4, onde diz: há um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só corpo, um só batismo. Há um direcionamento. Por isso que Paulo, nas cartas dele, ele diz assim, ó: tenhais todos um mesmo parecer, um mesmo entendimento. Por que Paulo fala isso? Porque senão ia virar bagunça. A pergunta: virou ou não virou bagunça? Hoje eu vi uma pessoa compartilhar no Face uma palavra, deixa eu me lembrar. Eu vi uma pessoa compartilhar no Face uma palavra, relatando a religião, tá? Existem pessoas que acreditam nesta religião, naquela religião, na outra religião, e nós todos temos que respeitar. Temos que respeitar? Sim. Temos que concordar? Nós concordamos com aquilo que a palavra nos diz. Nós temos fé em Deus por aquilo que a palavra diz, não por intermédio de homens. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem clara e muito bem dita. Porque nós temos várias e várias pessoas hoje, vários segmentos, que acreditam no segmento e não na palavra. Aquele segmento só existe por causa da palavra. Todos eles se baseiam na palavra. A palavra, ela tem um entendimento, uma só fé, um só Senhor, um só corpo e um só batismo. Ela não tem vários entendimentos. É mais uma mentira que foi contada por anos, que acabou trazendo sobre o Evangelho um descrédito. A grande maioria das pessoas hoje tem um pensamento assim, ó: a Bíblia foi escrita por homens. Por isso que tem essa coisa arada aí. Gente, se vocês pegar, principalmente, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, se vocês basta ter uma questão de raciocínio, basta raciocinar, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma em interpretar o que está escrito ali. Vão pegar diversos tipos de coisas, tudo vai caindo por terra. Vocês vão ver que em Cristo, na igreja gentílica, que é a igreja que existe hoje, depois do Cristo ressuscitado, quando Paulo fala que há um só corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, vocês vão entender que há uma linha de raciocínio sobre o Evangelho. E ela é uma linha reta. Aí as coisas ficam claras. Você vai desbravando tudo aquilo que tem de entulho da religião em cima. É por isso que, como tem pessoas hoje, a grande maioria que não lê, que não procura estudar, eles acabam misturando tudo. Vira essa baderna que está aí hoje. Por isso que tem gente que abre porta para tudo que é lado, porque diz que tem uma revelação daqui, revelação dali. Não existe revelação daqui e dali. O que está escrito, está escrito. Basta crer ou não crer. Você vai pegar vários assuntos. Coisas que foram tiradas do passado. Né? Circuncisão existe hoje? Não. Batismos nas águas, daquela forma que João fez? Não. Dízimo? Não. Sacerdote? Não. Pastor, presidente? Não. Se os próprios apóstolos se consideravam apenas simples cooperadores, por que o homem toma para si esses títulos? Que vontade é essa de se aparecer? Então vocês vão ver na Igreja da Graça, no Novo Testamento,
que existe uma linha para te caminhar. E ela é uma linha bem simples. Não tem dificuldade nenhuma de entender ela. Ai, agora essa peste do gafanhoto, procura nos vídeos aí no YouTube no passado, vocês vão ver que em outros tempos teve nuvem de gafanhoto também. Ah, mas deu um terremoto, vocês vão ver que deu terremoto para tudo que é lugar. Então vocês não podem ficar misturando as coisas, pegando coisas lá do passado, trazendo para hoje, fazendo essa bagunça, dizendo que lá não sei o que é referente às torres gêmeas, não sei o que, não sei o que. Não, não existe isso. O que é para a Igreja da Graça está relatado nas cartas de Paulo. O que era para os judeus está relatado lá nas outras cartas. Aí quando isso abre na tua mente, quando tu começa a entender que isso realmente acontece, aí tu para de fazer isso que está escrito aqui em Tito. Ó. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Vamos ler a partir... Vamos ler aqui o versículo 9. 9 até o 11. Tito 3, do 9 ao 11. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Vamos repetir? Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Quem é o homem faccioso aqui? É o desigrejado? Somos nós? Não. O faccioso é esse aqui, ó. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Não adianta tu querer debater com essas pessoas que querem ficar ressuscitando a lei. Que querem ficar pegando coisas do passado e trazendo para os dias de hoje. Ah, esse negócio do gafanhoto está escrito lá em 2 Crônicas. Não, o que aconteceu lá foi lá. Já se cumpriu, já foi falado, o povo teve que se humilhar, o povo realmente estava se afastando, Deus deu uma palavra para o profeta, aconteceu aquilo com o povo, pronto, cessou. Era a maneira que o Senhor tinha de falar com aquele povo. Não é essa maneira que Ele tem de falar com a igreja hoje. Se você não compreender isso, você vai fazer essa baderna o tempo inteiro. Aí as coisas na sua mente vão ficar sempre assim, ó. Ai, 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 é a volta, é isso, é aquilo, está se cumprindo. Não. Nós já estamos justificados em Cristo. Nós, a igreja ela não tem julgamento. A igreja já está salva. Sobre a igreja não existe esse peso. Não concorda com o que eu estou falando? Coloca no comentário aí, eu vou botar depois os textos certinho que diz que nós já somos justificados em Cristo. O nosso espírito já é do Senhor. A salvação já nos pertence. Já somos selados com o seu espírito. É Ele quem nos santifica. Então a igreja não vai passar por aquilo que era para os judeus. É outra dispensa. É completamente diferente. Então, se isso não desbravar na sua mente, não adianta. Vamos continuar aqui no Atos 15, para nós poder encerrar, até para nós não se estender muito. Aí Tiago estava falando, né? Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. O versículo 19 de Atos 15. O 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das fornicações, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos
e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios, em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, pessoas que saíram do meio deles lá em Jerusalém, e sem nenhuma autorização dos apóstolos, sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Isso aqui tem... como é que eu vou dizer assim? Soa de alguma forma no ouvido de vocês? Tem perturbado com palavras, transtornando as vossas almas. Quem é que costuma fazer muito isso? Transtornar a alma dos cristãos? É a religião. A religião, ela veio para fazer uma coisa, para condenar. A religião condena. Cristo liberta. A religião, ela está o tempo inteiro condenando. Se tu não é assim, se tu não é assado, se tu fizer isso, se tu fizer aquilo, tu está o tempo inteiro em pecado. Tempo inteiro, tempo inteiro. Qualquer coisinha tu perde a salvação. E Cristo não. Em João 3,16, diz assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17, ele diz assim, e ele veio ao mundo para salvar o mundo e não para julgar. Então, se o Cristo veio para salvar e não para julgar, o papel de condenar não é do Cristo. E isso é uma verdade, porque lembra da mulher adúltera? O que ele fala para a mulher? Quando todos eles largam as pedras. Alguém te condenou? Ela disse, não. Ele disse, eu também não te condeno. E ele corrobora com o que João falou. E ele veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. A função do Cristo era salvação. As cartas de Paulo são cartas para salvação, edificação do corpo, para trazer entendimento sobre a igreja, para que vocês não sejam levados por ventos de doutrinas. Quando Paulo vai se despedir dos irmãos em Éfeso, antes de subir no navio, ele se ajoelha com todos ali naquela volta, e ele ora com eles e diz assim, eu sei que alguns dos que aqui estão, estavam ali junto, ali reunido, abraçado, orando, depois da minha partida, vão se levantar como lobos vorazes entre vocês, e não vão perdoar o rebanho. Por que isso acontece? Porque as pessoas não dão crédito àquilo que está escrito. Olha o que vamos pegar um apóstolo da lei, que é João. Olha o que João fala. Em 1 João 4, a primeira carta de João, no capítulo 4, primeiro versículo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, com letra minúscula, que aqui ele está falando homens, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Provai. Mas como é que as pessoas vão provar, Sandro? Se a grande maioria não sabe nem o que está seguindo. Por isso que o Senhor falou, o meu povo, isso lá no passado ainda, né? O meu povo erra por falta de entendimento. Porque não quer ler, não quer
saber o que é certo, o que é errado, se tem que proceder dessa forma, se não tem. Ah, o que eu estou aprendendo aqui está certo, está em concordância com as Escrituras? Amém. Não está? Não está em concordância, não concordo. Como Paulo diz em Gálatas, nem por uma hora eu cedi para que a verdade permanecesse. Tem aquelas pessoas que vem um cara de uma seita, lá não sei o que, na frente da casa do cara. Ah, ele vai lá e, não, é verdade, verdade, verdade. Não, é bem assim mesmo, é assim. É. Aí vem outro, de uma outra seita, lá não sei da onde. Não, é bem assim mesmo, é bem assim mesmo. É. Aí vem outro. Aí a gente vai conversar com a pessoa, eu faço isso que eu não quero estar me incomodando com ninguém. Aí ele vai engolindo tudo. Tudo que tu oferecer, ele engole. Essa pessoa algum dia vai ter uma noção do que está escrito? Nunca. Porque ela não se coloca numa posição de que esse evangelho, para chegar até nós aqui, vidas foram sacrificadas para que essa verdade chegasse até nós. Aí as cartas de Paulo, principalmente, elas trazem libertação, cura, entendimento. Lembra que Paulo relata por 2, 3 vezes sobre o culto racional. Usem o raciocínio. Não sejam levados por ventos de doutrinas. Tem alguns grupos no Facebook, principalmente naquele compra e venda sombrio, que às vezes tem alguns que vão lá e compartilham. Aqueles caras bem fora da casa, às vezes dentro de um quarto, em cima de um monte, fazem um reteté, um auê, e eu vou entregar, e é daqui e dali, fazem uma coisa arada. Não há um ensinamento de nada sobre Bíblia. As pessoas que olham estes homens, eles não querem saber de nada sobre a palavra. Eles não querem saber se está escrito, se não está escrito. O negócio é receber a benção. Eu quero é receber a minha benção. Aí a palavra diz que não existe mais essas coisas, não existe mais sacrifício. E as pessoas estão aí, acreditando em tudo que eles vejam. Aí vem o gafanhoto, vai lá um e compartilha. Ó, Segunda Crônicas, aí vai lá um monte de gente, é verdade, é verdade. Gente, estudem a palavra, leiam a palavra. Vocês vão ver que isso é tudo enganação. Isso já aconteceu, já teve um porquê, teve um motivo. E essas coisas acontecem desde que mundo é mundo. Então, para que eu possa ficar um pouco mais inteligente com relação à palavra, eu preciso ler ela. E se eu ler, eu não vou ser presa fácil para ninguém. Aí, quando se retratar ao Evangelho, eu vou poder sentar com a pessoa e debater. Tá, mas está escrito isso? É assim, dessa forma? Vamos ler o texto? Vamos ver se o texto realmente está falando isso? Uma vez eu conversei com um amigo, falando sobre dízimos e ofertas. Aí eu mostrei para ele, né, por dentro daquilo que a gente enxerga hoje, que se já não existe templo, quem diria dízimo? Porque o dízimo era para a casa do Senhor, né? Então, a casa do Senhor era onde? Onde estava a Arca da Aliança. Lá era considerada a casa do Senhor, aonde estava a Arca da Aliança. Existe esse lugar mais hoje? Não existe. Então a Bíblia por diversas vezes relata que nós somos o templo. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde é a casa? São perguntas simples que em 2 toques tu pega uma pessoa e tu quebra ela no meio. Daí o cara vai ficar, não, mas lá no Velho... Não, tá, beleza. Mas vamos ler o Velho, mas entender o Novo. Aqui diz que não tem mais templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tá.
Então, se Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, não existe mais o templo físico. O templo físico hoje seria nós. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde é que é essa casa que eu devo levar? Não tem. Se não tem, já surge um ponto de interrogação. Tá, então como é que está dizendo que eu tenho que levar? E o que era o dízimo? Para que ele servia? Qual era a finalidade dele? Tem tudo relatadinho certinho lá na Bíblia. Os sacerdotes, que não existem mais hoje, órfãos, viúvas e necessitados. Uma vez por ano. Alimento, quem trabalhava na pecuária e com gado. Então, tinha essas pessoas que levavam o mantimento. Naquela época já existiam moedas. Mas não, era levado em mantimento. Tanto que o que acontecia? Tem textos no Velho Testamento que relatam que quando a pessoa tinha muita coisa para levar, para ela não passar trabalho na viagem, uma vez por ano, para chegar lá em Jerusalém e levar os dízimos dela, ela podia vender a moeda de troca do dia e lá em Jerusalém comprar as mesmas coisas para depositar, para não ficar andando com aquela bugiganga de coisa. Mas não se levaria o dinheiro, levaria o mantimento. E a própria pessoa se abastaria daquilo também que comprou, porque demorou para chegar lá, ia fazer uma viagem enorme. Aí os sacerdotes iam colher algumas coisas para eles, dentro daquele dízimo ali, iam pegar uma ovelha, um gado, soja, coisa para eles poderem se alimentar, e o restante seria o quê? Órfão, viúva, necessitado. É feito isso hoje? Não. Tá certo? Não. Então são coisinhas simples que a gente vai vendo. Tá andando em linha? Não tá. A Bíblia diz que existe apóstolos hoje? Não. Quais são os princípios para ser apóstolos? Está escrito nas passagens. Quando eles vão levantar o outro apóstolo depois de que Judas se enforcou, eles jogam sorte. E um dos requisitos é que deveria ter visto o Senhor. Deveria ter andado com o Senhor. Aí, se vocês pegarem Efésios, fala bem claro lá. Efésios 2. Que apóstolos e profetas foram para fundamento. O fundamento fica onde? Fica visível. Quem trabalha com construção sabe que o fundamento não fica visível. O fundamento é o que está embaixo. Então, como os apóstolos e profetas serviram para fundamento, foi estabelecido. O que está estabelecido para nós hoje? A palavra. Qual a necessidade hoje, então, de ter apóstolos e profetas? Se o próprio Senhor diz que o último profeta foi João. Aí eu preciso crer. Então essas coisinhas vão se desbravando. Tu vai conseguindo andar em linha com aquilo que está escrito. Então isso está errado, está errado. Esse ensinamento está errado. Aí tu começa a desbravar as coisas. Ah, mas aqui tem a hierarquia, tem fulano que manda cicrano, que manda... Existe isso na Bíblia, um mandar na vida do outro? Não. Por quê? São dons dados por Deus. Um tem o dom de ensinar, o outro de exortar, o outro tem o dom de mestre, de evangelista. São dons. E cada um vai exercer o seu dom. Isso que eles falam de líderes hoje, na Bíblia, no passado, lá nas Escrituras, é relatado como guias. O que é um guia? Procura no dicionário o que é um guia. Guia é uma pessoa que vai guiando os outros. Olha, é por aqui. É por aqui. Mas pega aí numa trilha. Pega numa trilha um cara que vai na frente, que é o guia, vamos dizer assim. Esse cara tem poder de mandar nos outros e viver às custas dos outros? Não. Ele é só um guia. O dom dele é desbravar, para que os outros possam andar atrás. Mas os outros que estão atrás também têm função. Porque o guia vai na frente desbravando o caminho e os outros que vão atrás vão cuidando. Se não vem nenhum animal, uma coisa. Todo mundo dentro da igreja de Cristo tem a sua função. Então o que muitos estão fazendo hoje está em linha? Não está em linha. Então se você começa a ler o Evangelho,
O evangelho começa a desbravar na tua frente e tu começa a... Ah, isso eu não sabia. Que interessante, né? Ah, mas então quer dizer que o que aconteceu lá em Crônicas não pode a gente usar? Não, não, aquilo já foi, já teve o acontecimento. A praga veio mesmo, os gafanhotos vieram. Pronto, não se discute mais isso. Ah, mas como é que então hoje estão botando... As pessoas que colocam é porque não leem, não tem entendimento da palavra. Entendeu? Então fica fácil de tu saber, depois que tu começa a ler, o que é certo e o que é errado. Aí tu vai passar a não concordar, respeitar, mas não concordar com esse mundaréu de porta aberta. Um dizendo que a sua religião está certa, o outro que a sua religião está certa. Não existe a religião certa. Tiago fala que a única religião certa é visitar o órfão e as viúvas nas suas debilidades, nas suas necessidades. Essa é a religião certa. Mas o que está certo é o que está escrito. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só corpo. Não há várias fés, vários corpos, vários senhores. Não há isso. Quem acredita nisso está fora dos princípios do Evangelho. Há um tempo atrás uma pessoa falou assim para mim, ó, tá, mas com esse entendimento que vocês têm hoje, por que vocês não vão para dentro de um local para tentar abrir a mente das pessoas? Em primeiro lugar, porque a gente tem respeito. Eu não vou ir para dentro de um local minar a cabeça das pessoas, colocar uns contra os outros. Não, não é esse o objetivo. Olha o que Tito fala aqui, lendo Tito 3:9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Então, por que a gente não vai para dentro desses locais? Porque, em primeiro lugar, a gente não acredita no local. Primeira coisa, primeiro ponto. Nós entendemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está escrito na palavra. Basta você pegar e ler. Digita no Google assim, ó, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vai aparecer Atos 7, Atos 17 e mais alguns outros versículos. Então, se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nós vamos ir para dentro de um local por quê? Ai, vocês têm que pregar essa verdade lá dentro. Não adianta tu pregar a verdade para quem ainda acredita na lei. Vai ser contendas fúteis. Está aqui na palavra escrito, ó. Evita discussões, Tito 3, versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Lembra que nós lemos em Hebreus 6, obras mortas. Não adianta tu debater com pessoas que misturam tudo, que fazem um angu no meio do evangelho, que pega o texto de Abraão, pega texto de Moisés, pega texto da Lídia. Não adianta tu debater com essas pessoas enquanto elas não têm uma direção do Senhor, porque isso vem do Senhor, não é de mim, não é de outro irmão, não é de ninguém, é o Senhor. A fé vem dele. Então, enquanto o Senhor não enxergar no teu coração sinceridade, por que eu falo isso? Porque foi o que ele falou para a mulher samaritana. A conversa dele com a mulher samaritana, quando ela chega no poço, que eles começam a conversar, a pergunta dela era assim, vocês que são judeus dizem que o certo é adorar em Jerusalém. Nós que somos samaritanos, dizem que é aqui em Samaria. Afinal de contas, onde é que deve se adorar? Aí o que Jesus fala para ela? Mulher, a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não mais na Judéia e nem em Samaria. Porque Deus procura, Deus procura os que assim o adoram. Por que você muitas vezes ainda não teve revelação do Evangelho? Porque Deus olhando para você, Ele ainda não enxergou sinceridade no que você faz. Sinceridade em que sentido? Você está se aproximando do Evangelho não para conhecer o Cristo.
mas para receber bênção. Você está se aproximando de uma instituição porque você quer ser curado de uma doença, você quer restaurar um casamento, você quer acertar, ou quer ter um carro novo. Você ainda não se aproximou do Evangelho porque você apenas quer conhecer o Cristo. Enquanto Deus não enxergar isso dentro de você, Ele vai deixar tu ficar aí, ó, rodando, 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 porque o teu foco ainda não é o Senhor. Porque Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. Como é que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É tu acreditar na palavra e acreditar que o Senhor já está contigo, está no teu espírito. E que essa carne, ela vai sempre puxar para o lado errado. Aí Paulo faz o convite. Romanos 12 ele diz sobre o nosso culto racional. Usem o raciocínio. Não sejam levados por ventos de doutrinas. Sejam igual aos de Bereia, que eram os mais excelentes que Paulo pregou. Paulo diz que eles conferiam se o que Paulo falava estava certo ou errado. Hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, você confrontar com o Evangelho o que está sendo ensinado é herege. Você é um herege. Você é um desigrejado. Você é um arrumador de contenda. Sabe por quê? Simplesmente porque você está querendo saber se o que está sendo falado é certo ou errado. Certa vez eu conversei com um amigo meu que ele foi participar de um culto num determinado local. E ele disse que chegou no final da pregação, ele pegou aquela pessoa que estava pregando, sentou com ela e chegou para ela e disse assim, ó, não concordei com a tua pregação. Sabe o que essa pessoa falou? Disse, olha, se é para te vir aqui para estar olhando, para ficar fazendo crítica, é melhor que tu nem venha. Daí eu disse, tu falou? Ele disse que depois desse dia ele nunca mais pisou os pés lá. Infelizmente hoje, a grande maioria dos líderes que estão à frente de trabalhos, eles são assim. Quando tu refuta em alguma coisa, eles ficam pé da vida. Eles não estão entendendo que aquilo ali é para um crescimento. Eu posso muito bem escutar a pessoa, fazer uma análise, dar uma lida, reler o texto. Aconteceu certa vez num lugar, um primo da minha esposa falando, que um cara foi pregar, e ele foi falar sobre a Arca de Noé. Aí ele disse que os animais todos entraram de 2 em 2. E uma das coisas que foi intrigando ele disse que foi orando ao Senhor e o Senhor foi revelando a ele. E uma das coisas que foi intrigando ele é que todos os animais entraram de 2 em 2, mas entraram sem cão. Aí ele ficou naquele pensamento, ele disse que orando e o Espírito Santo foi revelando a ele por que entrou sem cão na arca. Para quem conhece o texto, para alguns de repente que estão vendo, estão assim, mas entrou sem cão na arca? Porque a grande maioria não lê. Não, os nomes dos filhos de Noé é Sem, Cã e Jafé. Então quando ele leu ali sem Cã, ele interpretou que foi sem cão que entrou na arca. E ele disse que foi orando a Deus e o Espírito foi revelando a ele que ele entendeu, foi porque cada cão cuidava de uma jaula, para os animais não saírem. Aí disse que o líder do local lá pegou o microfone e disse, não, o irmão deve estar nervoso, senta, dá uma refletida sobre essa palavra. Por quê? Tem que ler, tu tem que entender a história. Tu não pode botar na mão de qualquer pessoa. Lembra que Paulo fala para Timóteo? Homens idôneos, homens de entendimento, de sabedoria, homens que são esclarecidos. Não qualquer pessoa que começa hoje no Evangelho, começa a orar naquelas linguaradas que eles falam, aquelas línguas estranhas, coisa arada, e amanhã já está aí pregando, falando um monte de coisa, não conhece nada de Bíblia, não lê, não interpreta velho, novo, não sabe para que lado vai, e está aí pregando.
E essas pessoas estão fazendo o quê? Colocando fermento. Fermento, fermento, fermento. O evangelho vai cada vez ficando mais envergonhado, porque é cada vez mais porta aberta. Que cada um que pega a Bíblia por não ter conhecimento, vê uma palavra lá assim e interpreta daquele jeito ali, já vai lá e abre uma outra porta. E assim o evangelho está acontecendo nos dias de hoje. Mas isso tudo está errado. Há uma só fé, um só Senhor, um só corpo, um só batismo. Então, se você não entender isso, você vai ser guiado como um vento de doutrina, como ondas no mar, como fala Tito, jogadas para lá e para cá. Vem um com uma revelação, tu vai. Vem outro com outra revelação, tu vai. Vem outro com outra palavra e tu vai. Aí tu nunca te centra numa coisa só. Tu vai sendo levado para tudo que é lado. Até que um dia, se aprouver ao Senhor olhar para ti com misericórdia e dizer assim, não, eu vou dar entendimento para esse abençoado. Porque Paulo está pregando lá em certo local, existia várias pessoas escutando Paulo, e o Senhor abriu o entendimento de uma mulher. Uma só das que estavam ali, escutando Paulo, o Senhor abriu o entendimento dela. Ah, mas por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor enxergou verdade nela. Ela realmente queria conhecer o Cristo que consta nas Escrituras. Ela não foi escutar Paulo porque ela queria receber uma bênção, porque ela queria ser curada, porque ela queria isso, queria aquilo. Não, ela foi para conhecer o Cristo. Então a palavra que eu dou para você hoje é essa. Se o teu objetivo no Evangelho é bens, restauração de alguma coisa, problema de saúde, o Senhor não vai te revelar. Agora, quando tu quiser realmente conhecer o Cristo contido aqui dentro do Evangelho, Ele vai abrir a tua mente. Aí quando tu começar a ler, tu vai ficar maravilhado, tu vai dizer assim, meu Deus, estava tudo aqui na minha frente e eu não sabia. Entendeu, irmãos? Espero que esse estudo de hoje tenha servido de bênção para você. O que eu quis colocar hoje é para que você tenha firmeza, não ceda às pressões, não vá atrás de tudo que se compartilha, não vá atrás de todo aquele que vai lá e bota textos isolados, que falam sobre gafanhoto, que é não sei o que isso, que aquilo, que aquilo outro. Seja centrado. Isso é para hoje, isso não é fora. É assim que eu tenho que andar, isso não é fora. É assim que a palavra diz, isso não é fora. Pronto. Sim, vai desbaratando da tua frente aquilo que não presta. Deixa só o que é bom. Olha para o Cristo, que Ele te edifica, Ele te justifica, Ele te salva, Ele faz tudo em ti. Ele te dá a salvação, mas apenas Ele quer que tu seja o quê? Fiel a Ele. Tenha fé nele. E depois que a tua fé está estabelecida no Cristo, tu não vai mais ser levado com vento de doutrina. Isso eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Amém? Muito obrigado então por mais esse momento aí junto com vocês. E na quarta-feira que vem, se Deus permitir, estaremos juntos. Se, tudo correr bem. Obrigado e boa noite a todos.